Record. Record in Isso. progress. Agora vai. A gente esquece, a gente se empolga e vai andando. Bom, vamos retomando. Está entrando gente ainda. Raciocínio, né? Uma prótese total também é uma prótese removível. Com essa divisão entre total, fixa e removível, é uma divisão pedagógica, para a gente poder trabalhar os conceitos em diversas disciplinas, mas a coisa é uma coisa só. Né? Então, a gente esquece de falar, né, da prótese buco. Né? Tem um exemplo bacana da prótese buco nessa aula, que mais no final da aula a gente vai conversar, que também é uma divisão. Né? É parte da atuação do dentista e faz parte de um contexto geral, que é a prótese. Tem mais gente entrando aqui, peraí. Limite todos, beleza. Bom, então vamos lá. Desde que o mundo é mundo, né, os pacientes perdem dentes. Quando perde dente, é pôr. O homem é um bicho doidão, porque quando tem, não cuida. Né? E depois que perde, quer ter de novo. Né? E esse é o eterno dilema nosso com os nossos pacientes. Muitas vezes a gente recebe pacientes na clínica. O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim fazer uma prótese, eu quero botar um dente aqui, eu quero ser padrinho de casamento ou madrinha de casamento, eu quero ter um dente. Só que o cara tem cárie, tem endo, tem doença periodontal. O cara tem um curso de odontologia na boca. Tá? Mas ele quer a prótese. Tá? E não dá para fazer, né? Porque não dá para rechear o espaço protético. Fazer prótese não é colocar dente na boca do paciente, é muito mais do que isso. Né? Então, vamos lá. Né? O que é uma prótese dentária? Né? Reposição aloplástica de dentes e tecidos bucais perdidos, buscando reproduzir a anatomia e função. Essa é a nossa ideia. Né? Deixa eu baixar isso aqui para pôr aqui embaixo. Né? Quando a gente vai fazer uma prótese. Então, a gente tem que olhar o paciente com carinho, né? Ver qual foi a perda dele, entender o que motivou essa perda. Né? Muitas vezes é falta de higiene porque não teve nenhum acesso a nenhuma informação para que ele pudesse higienizar aquilo. Né? Hoje é mais difícil. Né? Você tem televisão, tem rádio, tem um monte de acesso. Mas no passado recente isso não existia. Então, muita gente... Agora, a despeito de hoje haver uma série de informações, você tem uma série de restrições da parte econômica. Às vezes o cara quer comprar uma escova de dente bacana, mas ele não tem grana. Uma Curaprox custa R$40, 30, R$40. Né? Se você pensar num salário mínimo, é significante no sentido de que uma cesta básica consome 90%, 100% do salário mínimo, o cara vai comprar escova de dente por quê? E a escova de dente boa não faz parte da cesta básica. Né? Então, toda vez que a gente vai se envolver ou entrar nesse mundo, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Não adianta só falar para o paciente, perdeu. Não, né? Perdeu, vamos tentar recuperar o que você perdeu, né? Da melhor maneira possível. Então, mas esse conceito de prótese precisa ficar bem bacana, né, para vocês, né? No sentido de uma reposição, né, com materiais aloplásticos, dentes, tecidos bucais perdidos, buscando reproduzir anatomia e função. Então, não é rechear, né, espaço protético. Um paciente parcialmente dentado, ó, perdeu a região anterior, você vai fazer uma cela, né, uma armação, né, metálica, né? Veja bem que é bilateral, né, travando, sobre ela serão montados dentes artificiais. Né? Então, eu tenho uma estrutura metálica, sobre essa estrutura metálica eu vou prender a cela, né? Que na região vestibular aqui vai ter acrílico que vai dar o suporte labial e vou colocar dentes que vão antagonizar-se com os dentes dele no arco antagonista dele. Né? Então, esse cara vai mastigar com esse dente. Então, esse dente tem que estar colocado numa posição adequada, anatomicamente e fisiologicamente adequada. Né? E, invariavelmente, essa posição aqui, né, deve ficar na área de menor conflito entre a língua e o lábio, quando é superior.
né? A prótese. Se eu colocar o dente muito para vestibular, como eu mexeu lá, aqui, ó, ele vai tirar a prótese, vai interferir com a prótese. E se eu colocar muito para interior da boca, né, para palatino, a hora que ele for falar, a língua vai tocar, ele não vai conseguir falar. Então, eu tenho uma região aqui, né, que a gente chama de, tem autores que chamam de zona neutra, né, que é a área de menor conflito entre o lábio, a musculatura do lábio, e a musculatura da língua, a musculatura interna da boca, né? Então, a parte do vestíbulo da boca e a parte bucal propriamente dita. Beleza, então vamos lá. Né? E quando eu falo de prótese parcial removível, né? É prótese, reposição de tecidos faltantes por elementos artificiais, aloplástico. Parcial, substitui um ou mais dentes e estruturas associadas. Removível, pode e deve ser removida para a higienização adequada. Então, a diferença entre uma prótese removível e uma ponte móvel é abissal, né? Tem um abismo no meio. Né? Então, removível foi feita para entrar e sair. Ponte móvel foi feito para balançar. Tá? Então, não é esse o objetivo. Tem que salientar também que, por mais que a gente faça bem feito uma removível, pequenas movimentações ocorrem. Então, a removível ela não fica retida na boca. Nunca. É de muito, não fica. Ela tem pequenas movimentações. Por quê? Ela é apoiada sobre dentes, na parte dentro suportada dela, né? E se eu pegar mesmo dentado, o meu dente tem pequenas movimentações, né? Permitidas pelo ligamento periodontal. Então, a prótese removível, por mais bem instalada que ela esteja, ela tem pequenas movimentações. Ela não pode ficar jogando na boca do paciente. As pequenas movimentações, o paciente normalmente na clínica vai falar assim, mas quando eu faço assim, ó, eu sinto que ela funda aqui e levanta. Funda aqui e levanta do outro lado. Faz parte do jogo. Né? E agora, isso tem que ser dito para o paciente no início do trabalho, né? No início do tratamento. Então, a gente precisa entender o que é uma prótese parcial removível. Então, essa primeira aula parece uma coisa muito simplória, mas extremamente importante ter esses conceitos para você poder trabalhar isso junto com os seus pacientes, né? Entender o que é aquilo. Né? Se a gente, que é dentista, nós que somos dentistas, temos alguma dificuldade de perceber certas coisas, o nosso paciente não tem o mesmo nível de cognição, muitas vezes, né? Não tem o mesmo nível de cognição e de informações que a gente tem a respeito né, do periodonto, do sistema estomatognático como um todo. Tá legal? Então, lá, PPR, prótese parcial removível. É uma prótese que repõe parte de estruturas faltantes e removível porque entra e sai. Tá? Pode ser removida. No mercado, né, no meio que a gente vive, os nossos pacientes vão chegar pedindo coisas distintas no consultório que são a mesma coisa, a sinonímia. Né? Então, essas próteses são conhecidas por ponte móvel. Né? Então, você vê em propaganda, você sai na rua, tem placa de dentista, que devia ser, o dentista devia ser execrado. Quando ele fala que vai fazer uma ponte móvel, ele está falando que vai fazer uma prótese errada. Né? Então, a ponte não tem que ser móvel, ela tem que ser removível. Mas, muitas vezes, né, a informação socioeconômica daquele paciente não sabe o que é removível, mas móvel ele entende o que é. Tá? E, então, culturalmente, a gente passa a chamar de ponte imóvel, no popular. Né? Aparelho de Holt. No estado do Rio, se você for fazer um aparelho desse, eles vão chamar de Holt. É cultural. Tá? É o nome de um autor que estudou removível no passado. E passaram a chamar. Então, o carioca é todo cheio de... Né? Então, ele vou fazer um roach. Tá? Então, ele vai fazer uma PPR. Tá? Prótese móvel, né? Sinônimo de pontes móveis. Aparelho de attachment. Né? Attachment é um mecanismo de encaixe de precisão. Né? O que é? Um encaixe macho-fêmea, um que trava dentro do outro. Então, alguns aparelhos de removível usam esse dispositivo, né? Que são comprados no mercado, que chamam attachments, é o nome comercial dele. Né? Mas o que é um attachment? É um encaixe de precisão. Né? Eu tenho um casulo sobre a qual um trilhinho desce nele e a prótese fica retida ali dentro. Nós vamos ter a aula de prótese conjugada com que a gente vai trabalhar com isso. E na aula de delineadores, nós também vamos falar bastante dos attachments, que hoje já são menos usados, né? Porque
os recursos laboratoriais que a gente tem hoje, a gente faz encaixes na própria prótese. A gente chama encaixe de semi-precisão, que são mais adequados para as próteses parciais removíveis em função da dinâmica que a prótese faz na boca. Os attachments, eles não permitem grandes deslizes da prótese, né? Eles ficam mais travados, o que gera uma sobrecarga no dente remanescente. Então, os encaixes de semi-precisão permitem uma adaptação mais maleável da prótese. Dá uma adaptação justa, mas não tão justa quanto a de precisão. E temos também aqui, deixa eu tirar isso aqui agora, aqui, que pegou na frente. Como é que eu faço isso? Né? E muita gente chama ele de dentaduras parciais. Temos a prótese total, que é uma prótese total, né? Dentadura total. Essas seriam dentaduras parciais. Né? Histórico. Né? Desde que o mundo é mundo, o homem perde dentes e, quando perde o dente, ele quer repor. Né? Então, é uma coisa meio né? É muito comum. Você já está no sexto período, vocês já tiveram algum contato com pacientes que perderam dentes. Né? E quando você fala que é estudante de odontologia, todo mundo vem fazer perguntas das mais variadas possíveis. Por quê? Porque existe uma curiosidade em relação a isso. Né? Bom, no início do século XX, né, os fenícios egípcios faziam próteses, mas esculpidas, né? O dente de elefante, marfim, aquele negócio, esculpiam próteses, faziam amarrias das mais grosseiras possíveis. Era a tecnologia que eles dispunham na época. Então, passava que furava dente de animal, travava, fazia aqueles amarrilhos. Né? É uma coisa que hoje, se pensar, a quantidade de placa bacteriana que aquilo retém, é muito grande, mas se você pensar na vida média de um cara que vivia em 2500 a.C., a vida média dele era 30 anos. Certo? O dente nascia por volta de 12. Um dente na boca não ia durar mais do que 18 anos. Então, as coisas eram rudimentares. Você tem que contextualizar isso para entender que, para a época, era o que tinha. Né? No final do século XIX, início do século XX, né, a parte, os estudos de Pasteur na França, tal, a parte de microbiologia, começou a descobrir o uso do microscópio. Existiam micro-organismos. Até então, a gente não sabia que existia. Né? E daí tudo passou a ser... Você tinha um foco de infecção, você tem um foco. Né? Então, o cara tinha um abscesso no dente, ele tinha um foco. Se ele tinha um foco, ele poderia ter outros. Achava que aquilo podia passar de um para outro. Né? Então, a teoria focal levou a, muitas vezes, remoções de dentes rígidos, que não precisavam ser removidos. Por quê? Se já teve um foco aqui, já teve um foco aqui, vai ter foco em tudo. Né? Então, por pura ignorância na época. Né? A coisa não é do jeito que é hoje. Então, no início do século XX, o paciente chegava no dentista com um problema, não se fazia endodontia, não se fazia pério, extraía o dente do cara. E, uma vez extraído, o número de próteses que precisavam ser feitas eram muito maiores do que são hoje. Na época que a gente era aluno de graduação, a gente tinha uma pleia de pacientes de prótese total, que era um negócio absurdo. Eu cheguei a fazer paciente para moças, né, de 17, 18 anos de idade, que já não tinha um dente na boca. Quer dizer, o dente erupcionou com 12, com 17 não tinha mais dente. Os familiares, né, achavam que fazer a dentadura, deixar a moça já com a dentadura, servia de... Como é que chama aquilo? Para o casamento? Quando o cara... Dote. Né? A menina já ia casada com dentadura, era uma despesa a menos que o marido ia ter de fazer a dentadura para ela. O pai dela já tinha dado. Então, aquilo entrava como dote do casamento. Né? Hoje, ninguém... Nós temos a faixa etária de vocês. Alguém de vocês se imagina, né? Tirando todos os dentes para fazer uma dentadura para servir de dote de casamento? É uma coisa meio maluca, né? Mas foi assim. Então, a gente teve esse boom da prótese, muita coisa. Tá? Em 1918, teve um autor que chamava Fortunati. E ele desenvolveu um dispositivo que nós vamos estudar, vamos ter uma aula só dele, tá? Que é o delineador, que é essa figurinha que está aqui do lado. Aqui, ó. Esse dispositivo serve para traçar paralelas entre si. Então, como eu tenho o lado direito e o lado esquerdo da boca,
eu consigo fazer esse lado, direito e esquerdo, ficarem paralelos entre si, fazer um aparelho que desça nessa trajetória e que impeça movimentos rotacionais no sentido horizontal, né, e movimentos laterolaterais dessa prótese. Impeçam, entre aspas, diminuam ao máximo para que o cara possa usar essa peça com conforto. Tá? Então, quando a gente fala, muitas vezes você fala, pô, vai tirar tudo. Não, tem limitações, mesmo usando os dispositivos, né, de delineador. Ele foi inventado em 1918 e foi aprimorado de forma que a gente usa ele hoje, né, em 1923. 1923, por Ney. Então, os delineadores que a gente usa hoje são delineadores que passaram por essa modificação que esse outro autor fez. Na aula de delineadores, a gente vai digerir isso mais um pouquinho. Agora, a biomecânica, né? Bio de biologia, mecânica da física, como aquele aparelho se comporta dentro da boca durante o processo de mastigação. Isso começou a ser estudado na década de 40, 1940. Quer dizer, não tem 100 anos. Né? Não tem 100 anos, tem 80, né? 80 anos. Até então, ninguém se preocupava. Se apertou do lado direito, levantou do lado esquerdo, apertou na frente, levantou atrás. Tudo bem, era o que tinha, é o que temos para o momento. Né? Então, o pessoal começou a estudar a biomecânica. Se eu aperto aqui, isso vai fazer uma gangorra que vai refletir do outro lado. Como eu neutralizo isso? É física, nós aprendemos no colégio, tivemos aquelas aulas de física, né? Então, vai ter que rever algum desses conceitos. Né? Agora, pensa comigo uma coisa, esse exemplo eu acho fantástico. Eu acho fantástico, para vocês entenderem a odontologia que se faz hoje. Né? Contextualizar isso historicamente é fundamental para a gente entender, né? Para a gente poder se relacionar com o paciente. Até 1906, não existia avião. O homem não voava. Santos Dumont voou pela primeira vez lá no Campo de Marte, em Paris, né? Com o seu 14 bis, em 1906. Foi descoberto o avião. Ainda que haja, né, a controvérsia dos irmãos americanos lá que teriam descoberto antes dele e tal. Mas o mundo aceita Santos Dumont como o pai da aviação. 1906. Tá? Em 1969, 11 de julho, o homem chegou na Lua. Tá? Para quem não tinha um avião, em 50 anos, os caras fizeram um foguete que foi na Lua. Então, a engenharia teve um avanço, uma coisa brutal. O mais pesado, né, que o ar, não voava. Entendeu? O homem não voava, não existia. No intervalo de tempo muito curto, né, além da descoberta do avião, toda a evolução da ciência aeronáutica, da ciência eletrônica, da engenharia de maneira geral. Isso é um ganho para a humanidade, uma coisa, se você pensar, são 50 anos, é uma coisa muito pequena, é muito pouco tempo. Agora, o avião foi inventado em 1906, né? E o homem chegou na Lua em 1969. Né? Agora, a odontologia que a gente pratica hoje, né? Como é que é o nome dele? O Black, vem do Black. Black é 1860, 1856, né? Ele enuncia os dados dele. E, basicamente, até os anos 90, a odontologia fazia o que o Black preconizou. A odontologia adesiva que a gente usa hoje, com resinas compostas, com esses materiais de nanoparticulados, tal, cerâmicas de alta condutibilidade e tal, isso vem da década de 90 para cá, né? Na odontologia. Né? Então, é muito recente. A odontologia que vocês vão fazer nos próximos 50 anos, nos próximos 40 anos, que é a odontologia que vocês vão exercer, tem essa que nós estamos trabalhando aqui na sua formação como base. Né? Então, hoje, não tem mais como dentista. Eu tenho um monte de colega de faculdade que se formamos na mesma turma, o cara saiu da escola, montou um consultório e faz exatamente o que ele aprendeu a fazer na escola. Tá? Não leve em consideração, lógico que ele usa uma resina composta, é lógico que a coisa melhorou, ele compra uma broca melhor, né? Não é isso. Mas não evoluiu, a evolução vem agora. Agora, vocês que estão saindo da escola agora,
vocês não conseguem passar 6 meses sem fazer um curso de atualização. Tem que fazer. Porque cada dia tem uma coisa nova no mercado e a coisa está mudando. Então, materiais, né? Técnicas. Então, quem não gosta de estudar está no lugar errado. Pensa nisso, tá? Bom, materiais para se fazer uma removível. A liga de cobalto cromo, 90% dos casos são feitos com isso, até mais do que isso, né? Ligas de cobalto cromo. É um material básico para se fazer armações. Ela, durante algum tempo, foi feito em ouro, mas que é uma liga mais maleável. O ouro é mais mole, ele sofre, se aperta de um lado e do outro, ele torce dentro da boca. Então tem que ser um ouro endurecido, é uma liga áurica mais endurecida. E mais ultimamente tem o titânio, que é uma liga leve, que é dura também, tá? Mas não é tão utilizada ainda para fazer armações removíveis. Pode-se utilizar? Pode. Pode usar o ouro? Pode. Alguns casos pode ser utilizado ouro. Mas o ouro deixou de ser um material de eleição a partir da manipulação do cobalto cromo, né? Então, vamos lá. Objetivo de uma prótese parcial removível. Eu vou fazer uma prótese dessa? Com que intuito? O que eu quero fazer com essa prótese? Devolver a eficiência mastigatória para o meu paciente, né? Ajudar na fonética, melhorar a estética, dar conforto ao paciente, integração dessa peça com o sistema estomatognático para que eu consiga esses quesitos anteriores e preservar os tecidos remanescentes. Cara, não é fazer estética. Não é fazer estética. Não, fazer uma prótese não é fazer o cara ficar mais bonitinho. Não é. É muito mais do que isso. Agora, se der para fazer tudo aquilo e deixar o cara mais bonitinho, não tem por que não fazer. Agora, só que o paciente vem para ficar mais bonitinho. E cada dia mais, né? Agora temos a HOF, harmonização orofacial, o cara vem e exige do dentista que ele fique de um jeito que ele nunca foi. Cara, isso tem restrições. Ah, você é contra o HOF? Não, não sou contra o HOF. Sou contra exageros no HOF, né? Contra a harmonização orofacial, não tem nada contra, absolutamente nada contra. Tá? Agora, vejo algumas coisas, Facebook, Instagram, tal, que são, né? Cuidado com o que vocês vão fazer, porque não é. A estética vem aqui em terceiro lugar, ó. Eficiência mastigatória, fonética, conforto ao paciente, né? Integração ao sistema estomatognático, preservar tecidos remanescentes. Não adianta fazer uma coisa bonitinha, depois o cara ele veio para repor 2 dentes. Aí você faz a prótese, ficou lindo. Daqui a 1 ano ele vem para fazer 4. No outro ano ele vai para fazer 12. Está errado, né? Então, não é isso que que a odontologia propõe, né? Então, isso precisa ficar bem sedimentado para vocês. Indicações das próteses parciais removíveis. Quando eu tenho extremidades livres uni ou bilaterais. Ó, o paciente perdeu todos os dentes superiores, ele está usando uma dentadura. E embaixo, ele tem de canino a canino. Lá atrás, ele não tem. Oclusão, nós já estudamos juntos, né? Com o Albano, comigo. Né? Alguns fizeram o curso comigo, alguns fizeram o curso com o Albano. Quando eu tenho o esquema de oclusal, de mútua proteção, contato de dente posterior protege dente anterior. E contato de dente anterior protege dente posterior. Esse cara não tem dente posterior. Como é que ele vai fazer força? Ele tem que anteriorizar a sua mandíbula para morder aqui. Quando ele faz isso aqui, ele está forçando a articulação temporomandibular. Agora, como é que eu vou fazer uma prótese para ele, uma ponte aqui, se eu não tenho um apoio lá atrás? Né? A extremidade é livre, né? Então, é uma indicação de uma prótese parcial removível. Hoje, nós já temos um implante. No consultório, na clínica, um trabalho mais adequado, eu posso, né, fazer um implante desse lado e fazer uma prótese fixa para ele? Posso. Só que o custo é outro. A condição socioeconômica desse paciente tem que ser levada em consideração. Além da condição socioeconômica, condições fisiológicas. Esse cara é fumante? Esse cara tem algum problema de coagulação? Esse cara tem algum problema metabólico que impeça a ósseo-integração ou que dificulte a ósseo-integração e que leve ao fracasso do implante? Se tem tudo isso, o implante está contraindicado. Se está contraindicado, cai na removível de novo. Então, o implante também não é a 8ª maravilha do mundo, é a 7ª. Né? Tá? Você faz, melhora muito. Pô, né? Agora,
Precisa entender o que se quer para fazer, mas a indicação da prótese parcial removível é quando eu não tenho, né? Essa é a indicação primeira de uma prótese parcial removível. Extremidade livre ou uni ou bilateral. Espaços protéticos múltiplos. Ó, eu tenho a perda aqui, tenho dente, outro espaço protético, dente, outro espaço protético. Se eu for fazer uma fixa aqui, ó, eu tenho que fazer uma peça aqui, outra peça aqui, outra peça aqui. Tá? Isso vai encarecendo o meu processo, né? Porque eu vou ter que fazer soldas, eu vou ter que fazer um jeito de distribuir cargas em cima disso, né? Que nós vamos estudar na fixa no período da tarde, a gente vai chegar lá. Mas então, ó, quando eu tenho espaços protéticos múltiplos, né? Eu tenho a indicação não removível. Com uma única armação, eu consigo prender dente aqui, aqui e aqui. Tá? Por exemplo, uma prótese com 3 espaços protéticos custa a mesma coisa de repor um dente com uma removível. É a armação e o dente. Então, né, a removível se presta muito bem a esse tipo de indicação. Grandes espaços protéticos. Aqui, ó, eu tenho o segundo molar de um lado e o segundo molar do outro. Ó, é quase uma dentadura. E por que eu não tiro esses 2 dentes e já faço uma dentadura? Já perdeu 12, por que não perde o 14 já limpa a área e põe a dentadura? Lá da oclusão também, é fácil de justificar. Quem faz o posicionamento maxilomandibular? Próprios receptores da membrana periodontal. Quem não tem dente tem membrana periodontal? Não. E quem tem um? Tem pouco, mas tem. Então, aqui, a despeito de você ter pouca coordenação, né, neurológica do posicionamento maxilomandibular, você ainda tem. Então, isso aqui é infinitamente melhor do que a dentadura. Tá? Então, grandes espaços protéticos também é uma indicação. Né? Prótese anterior com reabsorção óssea intensa. Quando, acidentes de carro, o cara perde a tábua óssea vestibular, tal. Essa fotografia é de livro, então ela fica mais pigmentada. Se eu for fazer um implante aqui, não tem mais osso, vai ficar tudo caído dele. Então, a prótese parcial removível, eu consigo dar um suporte labial. Também é uma indicação dela. Né? Então, eu consigo colocar o dente e preencher aquela perda óssea com a base da removível, devolvendo o contorno vestibular da minha prótese. Né? Ferulização. O que é ferulização? Amarrar um dente no outro. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dentes unirradiculares. Quando eu passo essa cinta aqui, amarro tudo isso, eu passei a ter um dente com 5 raízes. A movimentação disso é em bloco. Então, eu consigo não agredir tanto o periodonto desse paciente com as movimentações. Eu agrupo todo ele, né? Eu ferulizo isso, o termo técnico chama ferulização, para ele suportar melhor, o remanescente suportar melhor as cargas da mastigação. E, né, caindo na prótese buco, pacientes fissurados palatinos. Cristina, deixa eu contar esse caso para você que é fantástico. Eu não sei se eu já não contei em outras aulas que você assistiu. Nós estávamos em Mogi das Cruzes, na faculdade de Mogi. Eu, o Monteiro e o Léo. O Léo estava fazendo mestrado na prótese buco, lá com o professor Rolf, né? E chegou essa paciente aqui, né? Ela é baiana, ela veio do sul da Bahia, trazer convite de casamento para os familiares que moravam na região de Mogi, Poá e coisa. E a prima dela, a cunhada dela, não lembro qual que era, um dos familiares, levou ela na faculdade para dar uma olhada, tal. Só que ela era fanha, né? Acostumada com aquilo, né? Chegou lá, essa era a condição bucal dela no dia que ela chegou. Estava tudo tratadinho, não tinha, né? Ó, higiene legal, tal. Mas tem um espaço aqui e tal. Aí um olhou para a cara do outro, vamos fazer uma prótese para a mulher, vamos fechar essa fissura. Vamos. Mas não contamos para ela. Não contamos para ela. Vamos fazer uma removível. Tá? Vamos fazer uma removível. E rodou a removível. Né? Deixa eu voltar aqui. E um barato aqui, desenhamos a armação, tá? Veio a prova da armação, mas aqui no conector maior, a gente não tinha colocado nada ainda. Né? Tinha moldado, mas isso aqui veio vazado. Então, ela provou a removível e continuou fanha. Ela não percebeu o que a gente estava fazendo. Tá? E tocamos o caso inteiro. Né? E
foi lá, tal, ajeitou, provou, tal, foi para clinizar, voltou, tal. Aí instalamos. Quando instalou, a região do palato aqui, moçada, ó, tem essas prisilinhas aqui, tudo isso aqui é acrílico como se fosse a base de uma dentadura. E isso veda essa comunicação buco-sinusal dela. Na hora que colocou, e ela falou a primeira palavra, tá confortável? Que ela falou, e a pronúncia dela, a mulher desabou a chorar, que foi uma coisa assim, uma coisa inesquecível. Esse caso está publicado. Esse caso a gente publicou na JBL e tal, né? Isso em 2000, 99, 2000, né? E a importância de uma prótese parcial removível. Tem quem fale que a prótese parcial removível é uma prótese de segunda. Você acha que isso aqui é uma prótese de segunda? Não tem jeito, né? Então, esse papo de que removível é moldar e mandar para o protético é conversa mole. Se você fizer um planejamento legal, você vai ter resultados fantásticos com a removível, né? Esse caso foi um barato, que daí a gente começou a encher o saco da paciente e falar, agora você vai chegar lá, o noivo não vai reconhecer a sua voz e falar que gostava da foninha. Vai perder o casamento. Internamos ela. Porque, nossa, foi inesquecível. Um lance, por exemplo, de 40 anos de profissão, eu lembro do rostinho dela como se fosse ontem. E a farra que nós fizemos na clínica. Tá? Então, muito Biba, legal. você sabe que a gente tem muitos casos, né? Muitos casos de comunicação, mas a maior parte é causada por cirurgia para remoção de tumor, né? Isso. E é tão importante saber reabilitar dessa forma, porque isso, a paciente tinha esse problema na fala, que é grave também, mas eu tenho vários pacientes que têm de pôr sonda nasogástrica. É tão grande a abertura que eles não conseguem se alimentar. É a maior parte dos pacientes que eu tenho. Então, e você vê, é uma coisa que você consegue reabilitar, né? Não é tão difícil e você consegue tirar a sonda do paciente e permitir que ele se alimente pela boca. Ela é de nascença, isso, ela nasceu com isso pô, é uma sobrevivente, porque para aprender a mamar, saía tudo para o nariz, né? Ela sobreviveu porque ela desenvolveu uma deglutição que permitisse ela deglutir sem sair para o nariz. Aprendeu, é uma sobrevivente. Agora, na hora que fecha, cara, o prazer, a sensação da paciente, e ela sem saber, porque a gente não contou nem para os familiares que estavam fazendo. Porque depois, se ela não quiser, a gente tira o acrílico. Né? Claro. Mas adorou, curtiu. Né? Foi muito, muito legal. Então, isso, a importância da nossa prótese removível. E muitas vezes, né, a gente usa a prótese parcial removível para contenção de fraturas e odontopediatria. Um paciente pediátrico não pode usar uma prótese fixa. Se você travar um dente no outro, você impede o crescimento da maxila dele. Então, se o paciente perder, é comum criança perder dentes na borda de piscina, esse negócio, tem que fazer próteses parciais removíveis, né, durante toda a fase de crescimento dele, para reabilitar essa perda, né, de forma com um implante ou com uma prótese parcial fixa na idade adulta. Não dá para fazer prótese parcial removível para crianças, né? Então, prótese parcial fixa para criança, minto. A removível dá sim, tá? A removível é indicada. Contraindicações, as de praxe. Baixa resistência à cárie, baixa resistência à doença periodontal, xerostomia, saliva com pequeno efeito tampão, microbiota específica alta, falta de coordenação motora. Então, a gente tem que avaliar. O paciente não sabe contar isso para a gente. Então, isso aqui o dentista tem que levantar para poder fazer a indicação. Tem muita cárie, tem que tratar tudo isso. Tem doença periodontal, tem que tratar doença periodontal. Se tiver placa, não adianta fazer removível. Não vai perder a removível. Né? Então, aí a removível é uma prótese de segunda. O cara ele não faz uma prótese, ele recheia o espaço protético, o que é completamente diferente. Encher de dente a boca do paciente. Não é isso que a gente busca. Tá? Pessoal, nesse primeiro momento, era isso que a gente tinha para conversar. Estamos abertos a dúvidas, o tempo também deve estar expirando, mas qualquer coisa pode mandar por e-mail, na aula da tarde perguntar, se tiver alguma coisa agora, tá? Estamos às ordens. Beleza? Uhum. Então, tá bom. Beleza, professor. Então, tá bom. À tarde, 2 horas, a gente volta a conversar. Na prótese fixa daí.
Tá bom, Obrigada, então. professor. Falou, Até já. beijão vocês. Até daqui a pouco. Nesse Até, mesmo bate-horário, tchau, nesse tchau. mesmo bate-canal. Até mais, professor. Falou. Obrigada. É.